Olá, sexta-feira, 6 de junho, e olha, esta é a nossa segunda edição do dia. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, tá no centro de tudo hoje em dia, né? Crenças políticas. Só que vamos olhar por um ângulo um pouco diferente. A gente deu uma olhada nos artigos, umas pesquisas bem interessantes que sugerem uma ligação, assim, profunda entre ideologia e o nosso cérebro mesmo, como ele funciona. A ideia principal que a gente vai explorar aqui nesta edição é que talvez as nossas convicções, sabe, não dependam tanto da lógica pura, mas de como o nosso cérebro lida com mudança, com incerteza, até com medo. Exatamente. As fontes que a gente analisou, e aí tem trabalhos bem importantes, tipo os da neurocientista Lior Smigrod, elas sugerem uma coisa fundamental. Ideologia não é só um pacote de ideias políticas ou morais. Pode ser vista, antes de mais nada, como um estilo cognitivo. Uma forma específica de processar informação. Um estilo cognitivo. Isso é bem interessante. Quer dizer que o jeito que a gente pensa, a nossa, digamos, arquitetura mental, isso influencia a nossa política? Como assim? Então, a pesquisa indica que o pensamento ideológico mais rígido, e isso é importante, tá? Pode acontecer em qualquer lado do espectro político. Ele está associado ao que a gente chama de rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva? Que se traduz numa flexibilidade mental menor, sabe? Uma dificuldade maior para atualizar as crenças, mesmo quando aparece evidência nova. E também uma versão forte à ambiguidade, à incerteza. A pessoa prefere clareza, ordem, mesmo que seja uma simplificação. Entendi. Então, não é só o que a pessoa acredita, mas o jeito, o processo mental para chegar naquela crença, o como pensa, talvez seja mais chave para entender as posições mais firmes do que o que se pensa. Precisamente. É mais sobre a estrutura do pensamento do que o conteúdo específico da ideologia em si. E as fontes mostram que essa rigidez ela pode ser observada, dá até para medir com testes cognitivos. Um exemplo clássico é o Wisconsin Card Sorting Test. O teste de Wisconsin. Eu já ouvi falar. Como ele ajuda a mostrar essa rigidez? Me lembra aí. Olha, basicamente pedem para a pessoa classificar umas cartas. Elas têm formas, cores, números diferentes. Só que a regra para classificar se é por cor, por forma, etc., ela muda no meio do teste sem avisar. Tá. E aí, pessoas com mais flexibilidade cognitiva, elas percebem a mudança e adaptam a estratégia rapidinho. Já as pessoas com mais rigidez cognitiva, elas tendem a insistir na regra antiga. Mesmo errando? Mesmo recebendo o feedback de que está errado, elas continuam. Têm dificuldade em abandonar um padrão que já foi estabelecido, sabe? Entendi. É uma demonstração bem prática dessa dificuldade de se adaptar à mudança de contexto, né? E as fontes que a gente viu, elas conectam diretamente essa performance no teste com a força das convicções ideológicas da pessoa. Sim, essa é a correlação que pesquisas como as da Smigrod estão explorando. Essa tendência à rigidez cognitiva parece ser mais presente em quem tem posições ideológicas mais extremas ou mais dogmáticas. E o ponto central, que vale muito a pena reforçar, é que essa característica não é de um lado só do espectro político, tá? É um padrão de processamento mental. Pode aparecer tanto na direita quanto na esquerda. A pesquisa não está buscando julgar ideologia A ou B, mas sim entender os mecanismos cognitivos que estão por baixo de certas formas de crer. Nossa, isso muda bastante a forma de olhar para a polarização que a gente vê tanto, né? Sugere que talvez algumas discussões mais quentes não sejam só sobre discordar de fatos ou valores, mas quem sabe sobre diferenças bem básicas na capacidade ou na disposição mesmo de processar informação nova, informação ambígua. Tentar convencer alguém só com mais dado talvez não funcione se a questão for essa rigidez no processamento. Exatamente. Dá uma perspectiva complementar para a gente entender por que o diálogo, às vezes, parece tão difícil, né? É quase como se, em alguns casos, as pessoas estivessem operando com sistemas operacionais cognitivos um pouquinho diferentes.
Um mais adaptável à incerteza, o outro buscando mais certezas e resistindo a atualizações, digamos assim. Entender como a gente pensa, essa estrutura cognitiva, pode ser um passo bem importante para a gente entender melhor por que a gente acredita no que acredita com tanta veemência. Sem dúvida. É mais uma camada de complexidade para a gente entender as dinâmicas sociais, políticas, perceber que a nossa própria fiação cerebral pode influenciar a força das nossas lealdades políticas. É algo que faz a gente repensar a natureza do debate, né? Pois é, e abre caminho para a gente questionar se aquelas abordagens focadas só em argumento racional são sempre suficientes, ou se a gente precisa considerar também esses aspectos cognitivos na hora de tentar construir pontes, né, em sociedades tão divididas. Com certeza. Muito assunto interessante para pensar a partir das fontes desta edição. Faremos agora um breve intervalo antes de continuar esta edição. Olá, estamos de volta. E agora, nesta última parte da nossa análise, vamos aprofundar um pouco mais, né? Ver os efeitos sociais, emocionais e, até políticos da rigidez cognitiva. Exato, porque essa rigidez cognitiva, sabe, aquela dificuldade de mudar de ideia, de adaptar o pensamento quando chega informação nova, isso não fica só na pessoa. Ah, não é só um traço individual, então? Não mesmo. Tem consequências bem amplas. O material que a gente analisou cita pesquisas, né? Algumas publicadas na Frontiers in Psychology, que ligam essa rigidez a uma maior adesão a ideologias mais radicais. Radicais. E até apoio a soluções autoritárias, certo? Foi isso que eu li ali? Isso, também. E tem mais. O ambiente onde a pessoa vive pode, piorar a situação. Como assim? Que tipo de ambiente? Bom, a pesquisadora Leor Smigrod, que é mencionada nas fontes, ela alerta para isso. Ambientes de estresse crônico, pensa insegurança econômica, violência, né? Falta de estabilidade social. Entendi. Situações difíceis. Pois é, isso aumenta a nossa tendência à rigidez. O medo, a incerteza, eles deixam a gente mais vulnerável, mais propenso a aceitar visões de mundo mais fechadas, mais simples, talvez. Faz sentido. O material até comenta que, historicamente, as crises sociais e econômicas acabam sendo um terreno fértil para essas ideologias mais autoritárias crescerem, né? Exatamente. É um padrão que se observa. E falando em ambientes que podem reforçar isso, e as redes sociais, que hoje em dia são um ambiente super presente. Nossa, fundamental tocar nesse ponto. Os algoritmos, né? O jeito como eles funcionam, eles querem, mas é engajamento. Sim, prender atenção. Isso. E para fazer isso, muitas vezes eles acabam mostrando pra gente só aquilo que a gente já concorda ou coisas parecidas. As famosas bolhas ideológicas que o material descreve. Justamente. Aí a gente fica ali, naquela bolha, sem muito contato com quem pensa diferente. E isso vai reforçando as nossas convicções. O resultado, pode ser uma polarização ainda maior. E até a radicalização de algumas opiniões, imagino. Pode acontecer, sim. É um risco. E olha, uma coisa que me chamou muito a atenção no material foi a parte das reações fisiológicas. Quer dizer, o corpo da gente reage diferente dependendo do que a gente acredita. É isso mesmo? É isso mesmo. Parece um pouco estranho falando assim, mas a neurociência política tem estudado isso. Como funciona? O material cita que indivíduos que olham para a desigualdade e veem aquilo como uma injustiça, sabe? Eles podem ter reações físicas mais intensas. O coração acelera, os músculos ficam tensos. Nossa. Já as pessoas que tendem a justificar essas desigualdades, a achar que são normais ou inevitáveis, essas mostram reações biológicas, mais indiferentes, digamos. Uau! Quer dizer que as nossas crenças moldam até como a gente sente o mundo fisicamente? Literalmente. É o que os dados sugerem. A ideologia vai além das ideias, ela se reflete no corpo. Que doideira. E a provocação que o material deixa no final é bem forte, né? Que ninguém estaria imune a essa rigidez. Exato. Não importa a causa. Mesmo quem defende coisas consideradas boas, justiça social, ambientalismo, também pode cair nessa armadilha do pensamento rígido, dogmático. É isso. É um alerta importante. Exige uma autoanálise constante, sabe? Uma vigilância sobre o próprio pensamento. E como seria essa flexibilidade cognitiva na prática, então?
Não é só mudar de ideia o tempo todo, imagino. Não, claro que não. Não é abandonar princípios. É mais sobre manter uma abertura para evidência, para fatos novos, ter a disposição de rever as próprias crenças se for preciso. Uma certa humildade intelectual, talvez. Exato. Humildade diante da complexidade das coisas. É um compromisso, né? Com a busca pela verdade, pelo entendimento e, no fundo, com a própria convivência democrática, que depende desse diálogo aberto. Uma reflexão fundamental para todos nós, sem dúvida. Esperamos que essa análise tenha sido útil, que tenha provocado aí boas ideias. E lembrem-se, a mente flexível é como um músculo, né? A gente pode exercitar. Com certeza. E com esse pensamento, a gente se despede por hoje. Um abraço carinhoso e fiquem ligados. O PovoCast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados, nosso encontro é ao meio-dia. Até a próxima!